Tudo tem seu tempo. Uma das frases que Agostinho diz, Santo Agostinho, o qual o diácono Felipe gosta muito, é que o tempo nos foge. Tempus fugit. O tempo. E o salmo que nós escutamos, ele lança uma pergunta. Que é o homem, Senhor? Por que dele cuidais tanto assim? Por que no Filho do Homem pensais? O homem que, dentro de toda a criação, está realmente inserido no tempo. Porque ele nasce e morre. Entre o nascer e o morrer, ele tem que administrar muito bem cada segundo e cada instante, porque do nascer ao morrer se planta e se colhe, sofre-se e consola-se, perde-se e encontra-se. Ao longo do nosso viver, ao longo do nosso existir, durante anos ou segundos, tudo é marcado pela pergunta: de que vale a minha história? Alguns, por não conseguirem encontrar a resposta e a significação da própria vida, perdem-se na busca de alguma coisa que os realize. E por justamente não encontrarem, por encontrarem um vazio tão profundo dentro de si, perdem a esperança e perdem a capacidade de ver o brilho da vida e da história. E, infelizmente, começam a pensar que não vale a pena viver. Porque o tempo passa tão rápido. E entre o nascer e o morrer, os desafios são tantos. E, em alguns casos, o desgosto é tão acentuado que a dor se torna tão intensa e pensa-se, é importante cessar com esse sofrimento. Entre o nascer e o morrer está a nossa história. E a realidade mais certa que nós temos é de que entre esse nascer e morrer, entre todas as coisas que acontecem, a única certeza que temos é que o agora é a oportunidade melhor para darmos uma resposta, primeiro, para nós. Porque o sentido da nossa história, ele, ainda que nós consigamos compreender que Deus nos deu a vida, ainda que vejamos as pessoas ao nosso redor como aquelas que são importantes e que amamos, se não encontrarmos o real valor da nossa própria existência, que é cuidada por Deus, podemos achar que, partindo, a vida das outras pessoas ficará melhor. Mas não. Portanto, entre o nascer e o morrer, há a oportunidade de se plantar. Não devemos plantar ventos para colher tempestades, mas devemos plantar importância, respeito. Devemos plantar dentro de nós e dar uma resposta de perceber que, ainda que esteja tudo difícil, eu valho muito mais. Porque, pelo simples fato de eu ter nascido, pelo simples fato de eu existir nesse momento, de eu estar falando com vocês, e vocês, aqui numa interação, acredito eu, todos nós estamos passando e dando alguma coisa de nós para alguém. E ainda que exista tristeza, é necessário ver quanta beleza envolve esse simples fato de estarmos aqui. A beleza seja de um jovem que canta, de uma outra jovem que proclama a palavra, uma senhora que escuta, alguém que sedenta em sua casa busca responder uma pergunta: quem sou eu?
E a essa resposta, nós teremos alcance no fenecer de nossa história. E que não seja pelas nossas próprias mãos. Portanto, no mês do Setembro Amarelo, mais do que cogitarmos, vale a pena viver, é importante recordarmos o seguinte: Senhor, por que cuidas de nós tanto assim? Por que nos trata tão bem? Ainda que a vida esteja difícil, por que nos sustentas? Isso porque Deus, de maneira simples, tomando Irineu de Lyon, reconhece que a glória de Deus é o ser humano vivo. O ser humano plenamente firme de pé, olhando para o seu horizonte, que é a vida, mas de cabeça erguida. Permanecer com a coragem de, ainda que existam desafios, encontrar a beleza de cada minuto. Porque não há sofrimento que dure uma eternidade, mas também não há consolação que seja eterna. Não, pelo menos, entre o nosso nascer e o nosso morrer. A consolação que nós teremos é reconhecer que Deus vem ao nosso encontro e é necessário que todos os sofrimentos que estão ligados não às nossas escolhas. Existem sofrimentos que não fomos nós que buscamos, mas por escolhas que outros tomaram, chegam até nós. Reconhecer que tais sofrimentos poderiam ser muito mais amenizados se nós conseguíssemos responder a essa pergunta: quem é Jesus? Porque acredito eu que você nos escuta e você nos acompanha, porque tenta dar também essa resposta. Não só quem sou eu, qual a importância da minha história, mas quem é Jesus? Ao buscarmos a resposta de quem é Jesus, compreenderemos também quem somos nós. Porque Ele nos mostra o rosto que todos nós podemos ter e que, ainda que existam dores suficientes, elas não são as detentoras da sentença de nossa vida. Os discípulos respondem que Jesus é o Messias. Mas vejam, qual Messias? Existem aqueles que acham que Jesus deve ser um político. Existem aqueles que acham que Jesus deve ser um guerrilheiro. Existem aqueles que acham que Jesus deve ser um mero homem que faz coisas até chamativas. Existem aqueles que acham que Jesus é um curandeiro. Poucos param para ver que Jesus é a resposta a essa pergunta. Jesus é o amor do Pai que veio ao nosso encontro e que entre o nosso nascer e nosso morrer faz com que os nossos sofrimentos ou as nossas alegrias tenham uma nova cor e um novo brilho. E responde a essa pergunta: quem sou eu, Senhor, para tratar-lhes com tanto carinho? Eu sou alguém que desde sempre, amado e querido, sou suportado como suporte. Eu tenho um suporte ao longo de toda a história e que posso fazer não só com que os meus dias sejam belos, mas como também posso fazer com que a beleza da vida chegue à vida de outras pessoas. Neste Setembro Amarelo, talvez a maior importância que nós precisamos redescobrir é o seguinte: entre o nascer e o morrer, nós nunca estamos sozinhos, a não ser que nós nos deixemos sozinhos. E a importância de falarmos dos nossos sentimentos e dos anseios e impulsos que vêm de dentro de nós, dizendo que não é possível continuar, estender a mão para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é sim o amor do Pai, o sentido da nossa história. Estender a mão a eles, pedindo ajuda e deixar com que eles nos mostrem que, ainda que os vários esquemas, sejam eles químicos ou psíquicos, nos levam a pensar que devemos desistir, eles nos mostrem que, pelo simples fato de sermos notados, já vale a pena continuar
a lutar. Ainda que sejamos esquecidos por muitos, não somos esquecidos por todos. E uma coisa simples, serena e calma. Sabem qual a maior dificuldade no tempo de Jesus? Era que as pessoas olhavam para ele como alguém que daria uma resposta não para a profundidade do coração humano que é sedento de vida, mas porque ele iria resolver problemas muito superficiais. Nós podemos ter pessoas que procurem um Jesus ou um Messias que seja político, mas de que adianta? Sendo que nós conseguiremos fazer com que a nossa própria política, atendendo aos nossos interesses, satisfaça a alguns, mesmo que a parte desse alguns seja eu mesmo. Porque nós temos, infelizmente, a tendência da corrupção. Se ele fosse um guerrilheiro, no fim, ele poderia ser seduzido pelo poder e deixar de servir. Não foi isso que aconteceu em grandes guerrilhas? Homens que tomaram o poder e depois não souberam se desvencilhar dele, porque não compreendiam a riqueza da sua própria história e da história daqueles que estavam ao seu redor. Se ele fosse um mero mágico, alguém que quisesse chamar a atenção para si, com o passar do tempo, todos esqueceriam dele. Mas ele veio para nos dar um norte e mostrar a riqueza que nós temos. Essa riqueza que faz com que você nos acompanhe agora e pense em pessoas que podem estar desnorteadas e como você gostaria que outros encontrassem tamanho amor. Jesus é aquele que se compadece de nós e sofre conosco. Não estamos sozinhos no nosso sofrimento, mas sofre conosco para que do nosso sofrimento saibamos, segurando em sua mão, sair de tamanha dor para viver a alegria do tempo presente, focar para o futuro e dar passos firmes rumo à vida que é eterna. E por ser eterna, começa agora. Nessa liturgia, todos nós podemos nos recordar de motivos e coisas que sejam tristes. Mas seria muito bom que conseguíssemos lembrar que nascemos. Alguém cuidou de nós. Reconheceu um valor precioso. E no dia de nossa morte, alguém também cuidará de nós. Nem que seja cuidar de nosso pobre corpo. E farão isso por aquilo que nós significamos na história, por aquilo que nós demonstramos do que significa acreditar na vida. Portanto, acredite na vida. Quem sou eu? Alguém que todos os dias busca compreender o tamanho do amor que eu sou merecedor e dispensar esse amor a todos que também o procuram. E seguindo ao Cristo, Senhor nosso, saber que, ainda que rejeitado, ainda que condenado à morte, Ele é a vida e a vida venceu a morte. Deixe com que a vida, entre o seu nascer e o seu morrer, vença na sua história. Não desista, mas continue de pé. E peça auxílio a quem pode ajudar. Nós do Santuário Basílica, ainda que estejamos com todos os desafios que nós agora enfrentamos pela obstrução de nossa estrada, todos os esforços são feitos e nos colocamos à disposição para estarmos juntos em comunhão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te fortaleça e que o Senhor Jesus seja o sentido da sua história, mostrando a riqueza que você carrega.